Será que o ChatGPT está acabando com a água do planeta? Quanto será que o ChatGPT consome de água para gerar, por exemplo, 100 palavras, 1000 palavras, um artigo de 2000 palavras? E quanto será que consome de água para gerar uma imagem ou várias imagens? Recentemente postei um conteúdo aqui no canal falando sobre o ChatGPT e a tendência de pegar uma foto real e transformar em uma ilustração com o estilo de ilustração do Estúdio Ghibli, que é uma tendência que está acontecendo por aí, muita gente está fazendo, está gerando suas próprias imagens. E então uma inscrita deixou um comentário falando que a gente deveria alertar sobre o consumo de água por essas ferramentas, pelo ChatGPT e várias outras de inteligência artificial, principalmente quando se trata de gerar imagens. E de fato esse é um tema importante, porque por mais que a gente esteja utilizando um computador, uma internet, assistindo a vídeos e tudo mais, tudo isso tem consumo de água, mas a gente não se dá conta, porque a gente não está vendo o consumo de água ali na nossa frente e não estamos vendo a água evaporar. Então, de fato, é um tema importante, mas que a gente acaba nem percebendo e deixando de lado. Então achei interessante trazer por aqui, porque eu também nem imaginava que outras pessoas se interessavam aí por esse tema, e pelo visto, mais pessoas acham importante a gente falar sobre essas coisas. Então, vou falar com você hoje do consumo de água do ChatGPT e de outras inteligências artificiais, vou te falar de algumas pesquisas que estão sendo feitas por aí, mas principalmente também do que empresas estão sugerindo fazer e se isso está gerando efeito positivo, ou não, e se mais coisas precisam ser feitas. Mas antes da gente começar, um recado rápido. Caso você queira aprender muito mais de tecnologia, marketing digital, redes sociais, nós já temos alguns cursos e outros estão vindo por aí. E se você precisar da nossa ajuda com alguma coisa, temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você gostar deste vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, bora pro vídeo. Bom, para a gente começar esse papo, eu trouxe um artigo aí para a gente começar a trazer alguns dados. Esse artigo está postado na National Geographic de Portugal, escrito por Sérgio Parra, e ele não foi escrito agora, tá? Ele deve ter sido escrito talvez em 2022, 2023, não sei. Mas ele foi atualizado agora. Então a gente vai ver que alguns dados são um pouquinho diferentes aí. E eu vou mostrar também uns outros lugares aí para a gente ter umas informações, tá? Então, primeiro aqui ele fala que a quantidade consumida pela IA é alarmante, né? ChatGPT. Eu não gosto de colocar a conta só no ChatGPT. Né? São várias ferramentas de inteligência artificial surgindo por aí em vários ramos, tá? Não só nesse estilo aqui de texto e tudo mais. Tem inteligência artificial dentro de empresas, na parte de vídeo, de design, de tudo. Então tem inteligência artificial surgindo para todo canto. E aí a gente vai ver mais informações em relação a várias coisas, tá? Então aqui ele fala um pouco que o sistema de inteligência artificial, né, precisa ali de muita coisa, de muita ferramenta que consome muita energia e transforma isso em calor, claro, e aí você precisa esfriar isso, e é esfriado com água. Então aí ele fala, desde o seu lançamento em 2022, ChatGPT tem sido utilizado por 25% de americanos e tralalá, segundo esse instituto de pesquisa aqui. Beleza. E aí ele diz aqui, ó, consumo desproporcionado de água e eletricidade. Algumas palavras vocês vão ver que tem mais ligação com o português de Portugal, tá? Mas não estranhe, dá pra gente entender de boa. Aí ele diz aqui, ó, 100 palavras de texto, né? Então gerar texto, 100 palavras geradas ali pelo ChatGPT consome em média 519 ml. Beleza. Isso já não é pouco, né? Se você for pensar quanto de texto a gente utiliza. Esses dados vocês vão ver algumas diferenças depois que eu mostrar outros lugares também, tá? Aí ele tenta fazer um comparativo, se apenas 10% da força de trabalho dos Estados Unidos utilizasse o serviço semanalmente, o consumo de água chegaria a 435 milhões de litros. Beleza, suficiente para abastecer todas as casas de um estado como Rhode Island. Beleza. Tá bom, então sim, ele tenta trazer um número estratosférico aqui, né, fazer um comparativo e tal. Só que aí que tá, né, se você for pensar, você tem que analisar o consumo de água em várias coisas. Por exemplo, você estar assistindo a este vídeo aqui também vai consumir água. Esse é o ponto.
você está consumindo água para assistir um Netflix da vida, está consumindo água para utilizar a internet, utilizar o seu celular. Claro, você vai comparar certas coisas, o consumo é outro, mas aí que tá, você está consumindo em algum grau e não é pouco, tá? E aí daqui a pouco eu vou te explicar como. Beleza. Aí chega aqui, os servidores operam em centros de dados que geram enormes quantidades de calor, é real, tá? Então, tudo que tem esses data centers, e não são só voltados para inteligência artificial, eles consomem muita água, eles aquecem muito, então a temperatura tem que ser mais baixa também. Tanto é que você vai ver, se você pega aquela fase ali de quem um monte de gente estava comprando computador para minerar, né, criptomoeda e tal, estava fazendo isso, tinha gente que estava montando um monte de local ali para minerar. Os locais precisavam ser muito refrigerados para fazer isso, tá? Então também dava problema quem não refrigerava bem. E se você for num data center da vida, de qualquer empresa, você vai ver que lá ele é mais fresco, ele precisa de ar-condicionado, precisa ser refrigerado. Então quanto mais potente é o computador, por exemplo, se você for pegar esses computadores quânticos por aí, eles precisam de muito mais refrigeração e uma refrigeração absurda muitas vezes. Então, você vai ver que sim, a tecnologia consome bastante água nesse sentido, tá? O que mais? Aí ele fala um pouco do custo energético, tá? Das palavras, a cada 100 palavras indica um consumo aí médio de 0,14 kWh, beleza? Suficiente para alimentar 14 lâmpadas durante 1 hora. Tá bom, beleza. Então ele vai fazendo esses comparativos que eu acho importante a gente ter uma noção, né? Porque senão você não consegue ter uma noção. O quanto isso consome? E outra coisa, né? Eu não consigo fazer um paralelo. Então é legal fazer essas analogias, tá? Só que a gente vê que muitas vezes os textos tentam dramatizar pra caramba as coisas e tal, para gerar um impacto, não sei. Não sei qual seria o interesse também de certos conteúdos serem passados de uma forma. É para alertar? É para ensinar? É para tentar fazer o público boicotar alguma coisa? Enfim, cada texto, cada autor, cada empresa de mídia aí tem uma intenção muitas vezes por trás. Às vezes a intenção é muito boa, muito verdadeira, e às vezes a intenção é sensacionalista. Então saber filtrar isso também é muito importante. Aí ele fala um pouco da procura por soluções, o que as empresas estão fazendo. A Microsoft aqui, ó, ela assinou um acordo para comprar toda a energia gerada pelo reator nuclear Three Mile Island, tá? Encerrado aí desde 2019, beleza. Aí temos a Google da vez, né? Que se comprometeu a repor 120% da água utilizada até 2030. Mas aí fala que um relatório recente tenha concluído que só conseguiu 18% da reposição até 2023, tá? Aí temos também o que mais que fala aqui? Se tem outra empresa. Aí fala tudo que fazemos na internet, olha aqui, ó, tudo que fazemos na internet tem um impacto. 1% das emissões globais de gás carbônico aqui é por assistir vídeo online. E aí, você vai parar de assistir vídeo online? A galera não vai parar, óbvio. E aí, este valor poderá aumentar para 8% até 2025. Isso mostra que o texto não foi feito agora, né? Ele foi atualizado recentemente, mas ele não foi feito agora. Ou poderia ser até o final de 2025, mas aí provavelmente estaria escrito de uma outra forma. Fala também que acontece na leitura, né? Leitura também consome, a leitura de papel consome um pouco menos, mas tem a leitura online também, livros eletrônicos e tal. Então tudo consome, principalmente o que a gente faz aqui, né, com os computadores e tal. Alguma coisa tem que estar gerando energia, servidor ali, você hospeda um site, tem ali, você posta um conteúdo no Instagram, no YouTube, tem um servidor por trás, né, os data centers gigantescos da vida, tudo tem. E aí que tá. Agora, eu fui fazer essa pergunta diretamente no ChatGPT, afinal vamos encontrar a informação dele mesmo. O que será que ele nos diz sobre ele, né? Então vamos lá. Comecei fazendo uma pergunta bem básica, né? Sem pensar num prompt elaborado e tal. Quanto de água o ChatGPT usa? Beleza. Aí ele diz aqui que a pergunta é boa, tralalá, ó, dados aproximados. Um estudo da Universidade de Riverside e outro aqui, outra universidade, falou que cada conversa com cerca de 20 a 50 perguntas e respostas pode consumir aproximadamente 500 ml de água.
Tá, o equivalente a uma garrafinha. Aqui a informação já é diferente do outro, que falava a cada 100 palavras eram 519 ml de água, se não me engano, né? Algo aproximado disso. Ou seja, a cada 100 palavras. Aqui já não é isso. Então aqui é 20 a 50 perguntas, ou seja, um conteúdo maior. Então pode ter mudado isso, né? Pode ter melhorado um pouco, não sei. Durante o treinamento, né, de grandes modelos como o GPT-3, consumo de água pode chegar a milhões de litros. Então, de fato, se consome bastante água. Estimativas ali sugerem mais de 700 mil litros de água apenas no resfriamento. Então, não estamos falando no processo inteiro da cadeia de construir os data centers, os equipamentos. Não, não é isso. É só ali para resfriar aquele equipamento, tá? Então, olha aqui, umas comparações. Assistir a vídeo ali em streaming também consome água indiretamente, né? Porque YouTube e Netflix usam data centers resfriados, foi o que eu mencionei lá. Enfim, então tem mais coisa aqui que ele fala. Ó, eles estão tentando melhorar como? Colocando data centers em regiões mais frias, refrigeramento com ar seco, sem a água, né, no caso, e reaproveitamento de água quente para outros fins. Então, estão tentando fazer algo a respeito. Normalmente é assim que acontece, né? Surge uma coisa, essa coisa a gente descobre que gera um certo problema e a gente tenta buscar uma solução. O ruim, o complicado é quando não busca uma solução, né? E vai deixando a coisa piorar e piorar e piorar. Então, isso já é um problema. Claro que quando a gente já sabe de antemão como melhorar aquilo que a gente está criando, né, é melhor já começar de uma forma melhorada, né, e não de uma forma ruim que depois você tenta melhorar. Mas enfim, nem sempre é possível. Aí eu coloquei mais perguntas, né, para falar aqui para ele, pedir para ele falar de 100 palavras pesquisadas ou de cada imagem gerada, e ele expôs então aqui o quanto eles consomem, tá? Então, ó, cada 100 perguntas e respostas, cerca de 1.000 a 1.500 palavras trocadas, consome 500 ml de água. Você percebe que já tem ali uma informação um pouco diferente, né? Então aqui primeiro ele falou, ó, a cada 20 a 50 perguntas, 500 ml. E a cada aqui 100 perguntas e respostas, 500 ml. Qual será o verdadeiro, né? É um pouco diferente. A cada 100 palavras trocadas, ó, aproximadamente 30 a 50 ml. Beleza. Aqui a cada 100 palavras trocadas, de 30 a 50 ml. Varia, né? Ele diz que varia do tipo de resposta, complexidade, beleza, né? Aqui ele cita uma fonte, beleza? Então aí a geração de imagem, né? Como a nossa inscrita mencionou, que as imagens geram um consumo de água ainda maior, e é verdade, e para a gente alertar aí. Ó, para consumir, uma imagem gerada pode consumir 1 a 5 litros, então uma imagem. Imagina todo mundo, né, entrando ali nessas tendências, gerando imagem para baixo e para cima, claro que vai gerar um consumo de água alto, certo? Aí que tá, várias coisas que a gente faz na internet vai gerar um consumo de água alto. Então, como que vai ser isso? Como que a gente vai dosar e equilibrar, né? Beleza, aí ele diz ali do treinamento, 700 mil, aquela informação. Aí aqui, ó, outras atividades indiretas. Gerar texto, 30 a 70 ml. Então aqui tem umas informações um pouco mais fáceis de visualizar. Analisar um PDF médio, tanto de água. Corrigir um código curto, tanto de água. Traduzir 500 palavras, tanto de água. Reescrever um e-mail, tanto de água. Enfim, ó, e criar uma imagem personalizada complexa, até 5 litros de água, não é pouco, né? Então, aí ele diz aí um pouco por que tudo isso gasta água, né? Tem as torres de resfriamento, tem energia, calor, refrigeração, água, certo? Então é isso. Aí ele montou um infográfico aqui pra gente, olha que legal, tá? Então montou um infográfico, beleza. E aí, ó, eu falei para ele também fazer um comparativo, né? Já que falamos um pouco do ChatGPT e tal, faz um comparativo ali mostrando a quantidade de água numa calça jeans. E aí ele trouxe então para a gente, ó, segundo dados de algumas instituições, né, são 10 mil litros de água para criar uma única calça jeans. Aqui no caso é toda a cadeia produtiva, tá? Então desde o cultivo ali de algodão, depois o tingimento, depois o processamento e lavagem, tá? Então
Diferente do caso das ferramentas de inteligência artificial, que estamos falando só do resfriamento e do uso ali do dia a dia, aqui é desde a criação, então vai desde o cultivo, tá? Então 10 mil litros de água para gerar uma calça jeans. Aí dá para fazer um comparativo aqui, né? Ele fala, ó, 100 palavras geradas, uma imagem gerada, aqui é de 1 a 5 litros, né? Depende da complexidade da imagem, e uma calça jeans, 10 mil litros. Então é chocante, né? E de fato, né, aí ele até menciona aqui que o setor de moda é um dos que mais consomem água, e é real isso, tá? Então aqui ele diz aqui, ó, uma calça jeans equivale a 100 mil respostas de texto ou 5 mil imagens geradas, mais ou menos. Vamos deixar de comprar calça jeans? Não vamos, né? Tá bom, então é isso, tá? Tem várias dessas informações por aí, essas coisas continuam sendo estudadas e tal. O ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente não vai parar de usar, as ferramentas não vão sumir por aí, tá? Você, por exemplo, vai pensar, não devo me especializar em inteligência artificial porque consome muita água. Aí você fica atrasado, o mercado de trabalho acontecendo, não importa nem mesmo se você é o dono da empresa, a empresa precisa evoluir o tempo todo, né? O dono também precisa saber usar as ferramentas, então não importa se você é funcionário, se você é dono, saber utilizar as ferramentas é importante, e aí você vai falar, me recuso a aprender certas ferramentas porque ela consome água. Você vai ficar para trás. Então é claro que a gente pode e deve, como ser humano, pensar e agir em cima desses pontos, desses temas. É importante sim debater, trazer solução e tudo mais, mas ao mesmo tempo não tem como a gente simplesmente abandonar as ferramentas. Vou parar de ver internet, parar de ver vídeo porque consome água, porque data center consome muita água. Ah, mas essa ferramenta consome muito mais porque ela é uma ferramenta mais inteligente. Claro, por enquanto, principalmente porque é novidade, ela é mais poderosa e tudo mais, então consome muito mais. Então eu deixo tudo avançar e eu fico lá para trás, não estudo elas, não uso elas, porque eu me preocupo absurdamente com a água. Claro que a gente tem que se preocupar com a água, mas não tem como agora tapar os olhos para essas ferramentas. A gente vai ter que estudar e nesse meio do caminho a gente tem que tentar também auxiliar com soluções. Principalmente quem consegue, quem manja mais do assunto, quem é cientista, quem pesquisa, quem gosta do tema e tudo mais, é se debruçar. E não só nesse da inteligência artificial. Esse é o ponto, não é só nesse. Tá cheio de problema o mundo. Um deles é a água, e um principal, né? Mas está cheio de problema de água no planeta, cheio de problema, né? Então já temos muita coisa para a gente resolver também aí. Então não é só a inteligência artificial, tem vários pontos acontecendo. Então eu entendo que certos temas são chocantes, muitas vezes a mídia bombardeia as pessoas assim, e aí surge ali mais impulsividade, mais emoções, mais revolta e de repente acha que abandonar as coisas também é a solução. Não acredito que é por aí. Acredito que a gente vai precisar pensar em caminhos distintos, tá? Não quero prolongar isso daqui, mas se você conhece o tema, né? Muita gente deve manjar mais desse tema ainda do que eu. Então, se você já manja desse tema, tem conteúdo bacana aí, deixa aí nos comentários e ainda se quiser, se você realmente manjar do tema, for um especialista da área, vem aqui bater um papo comigo que a gente traz assunto muito relevante aí pra galera, tá? Então deixo as portas abertas para a gente falar desse tema. Se você é cientista ou conhece cientista que manja desse assunto, tá aberto para a gente conversar, para trazer informações, para a gente ver também o que a gente consegue contribuir, seja a gente de uma forma no dia a dia, né, uma forma mais simples como consumidor, seja a gente de uma forma mais macro, de repente como empresa, como população e tudo mais. O que a gente consegue fazer, órgãos públicos e tal. Então deixo o canal aberto aqui para a gente conversar. Quero que pessoas muito capacitadas e que manjem desses assuntos venham aqui para a gente conversar e distribuir mais informação sobre essas coisas e várias outras. Beleza? Então é isso. Só lembrando então, caso você queira aprender muito mais, já temos alguns cursos e outros estão vindo por aí. E também caso precise da nossa ajuda, temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Além disso, nós temos também o nosso canal no Telegram e nosso grupo no WhatsApp, ambos gratuitos, onde só a gente fala para não ter bagunça. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!